E aí, gente, Enem Science aqui. Esse episódio 65 do Enem Science Podcast. Eu dei uma pausa no Economia da Terra-média. Tá dando bastante trabalho ler a história da Terra-média, né? E de vez em quando eu vou falar sobre esse tema. Vou falar posteriormente sobre a Terceira Era e a Queda de Númenor. Porque hoje eu vou mudar o assunto para algo que tem a ver com investimentos também, mas tem a ver necessariamente com a Previdência Pública, né? Que é literalmente fundo de pensão pública. Que é basicamente o INSS no Brasil, né? O que eu vou falar aqui aplica tanto pro Brasil quanto pro mundo todo, embora eu vou ficar na história do Brasil. O documento que eu tô usando é um documento do próprio governo e dá um resumo na história da Previdência no Brasil. Eu vou falar sobre isso brevemente. E eu vou demonstrar, no geral, porque não funciona. Que não tem como funcionar a longo prazo. Em qualquer país do mundo. A Previdência Pública, no caso, né? Eu lembro de, no vestibular, acho que foi ano retrasado, não lembro. Que eu fiz no Mackenzie. Que o tema era sobre Previdência Pública, né? E aí, o tema era tipo assim, quais que é as soluções para problemas atuais na Previdência Pública, né? E o que eu escrevi ali, que provavelmente quem leu ali deve ter discordado, obviamente. A maioria das universidades, elas são contra a visão libertária, de certa forma, né? Mas eu não sou libertário necessariamente nesse sentido. A visão mais liberal, clássico, né? De von Mises da vida. Eu creio que não tem como sustentar no longo prazo e que deveria ser acabada essa coisa gradualmente, né? Então, gradualmente acabar. Essa era a minha tese. Na conclusão também eu falei, bom, por conta disso, disso e disso, que eu vou falar aqui nessa aula, não é possível manter num país previdência pública. E a razão mais clara é por causa de dinâmicas populacionais, né? Que é um tema que eu vou entrar. Mas primeiro vamos falar sobre a história da previdência pública no Brasil, né? E por quê? Teve uma mudança crítica no século passado que fez ela ter a noção atual. Então lembra que o fundo de pensão público é basicamente dinheiro que vem dos contribuintes de carteira assinada, por exemplo, que vai para os cofres do governo. Só que o administrador do fundo de pensão, ele tem que render esse dinheiro. Então ele tem que, no geral, tentar, no mínimo, render acima da inflação. Porque se os contribuintes dão dinheiro ali, e ele não rende acima da inflação, você está perdendo dinheiro ali. Esse dinheiro está perdendo seu valor. Então o fundo de pensão, ele tem que administrar o dinheiro com investimentos de racionais de longo prazo e de uma meta acima da inflação, no mínimo. Só que investimentos seguros, né? Tem um pouco de ações e tal, mas normalmente é coisas do tesouro, títulos, governo, coisas do tipo. Renda fixa, real estate, normalmente é coisas que são mais seguras, né? Porque obviamente o dinheiro do povo, né? Tá sendo trabalhado ali, né? Bom, na página 27 do artigo que eu tô citando aí na descrição, vai falar que no Brasil, a primeira manifestação da Previdência foi em 1543, quando Brás Cubas fundou a Santa Casa da Misericórdia de Santos, criando um fundo de pensão para amparar os empregados daquela instituição. Então era um fundo associado a uma instituição específica. Então, você tem uma tradição associada à visão de pensão herdada de Portugal e começou a se espalhar ali no Brasil naquela época, né? Na época do Império, o decreto do príncipe regente foi organizado em 1795 o Monte Pio dos oficiais da Marinha da Corte. Em outubro de 1821, aí também por decreto da Corte Portuguesa, foi concedido direito à aposentadoria aos professores e mestres régios das primeiras letras, gramática, latina, grega e retórica. E filosofia com 30 anos de serviço. Então, é uma concessão à aposentadoria em 1795, no fim do século XVIII, né? No Brasil. Ainda no Império, né? Então, haja vista isso, né? Em 1835 foi criado o Monte Pio, obrigatório dos empregados do Ministério da Economia. Ou MON geral, né? Que posteriormente abrangiu todo o pessoal do Estado, né? No final do século XIX, várias instituições privadas, agora hoje o termo privada, né? Da Previdência foram criadas, como a Sociedade Caxiense em Mútuo Socorro,
para grupos italianos, jogadores de bocha, sei lá o que é bocha. A Caixa de Socorros, em cada uma das estradas de ferros do Império. É legal falar Brasil Império, né? Soa bem. E o Fundo de Empregados dos Correios, né? Além do Fundo de Pensão Pessoal de 1989, de Aposentadoria dos Trabalhadores, da Estrada de Ferro, um monte de fundo foi criado. Só que você tem que ter a noção de que a maioria desses fundos, os fundos no geral, você tinha privados, né? Só que isso vai acabar no século XX. Então vai ser dito aqui, na página 28, no segundo parágrafo. Entanto, o marco inicial da Previdência Social no Brasil, Previdência Social, então é uma previdência pública, né? Tentando, entre aspas, conceder direitos sociais ao povo. Foi um decreto número 4.682, de 24 de janeiro de 1923, mais conhecida como Lei Eloy Chaves, né? Então, que é referência a um cara que criou a Caixa de Aposentadorias e Pensões, que é a CAP. A partir dessa lei, a proteção social no Brasil passou a contar com instituições que cobriam riscos de invalidez, velhice, morte, oferecendo os benefícios de pensão de vários tipos de produtos de seguro, né? Nesse contexto, de previdência nesse caso, né? E normal, tipo, você ter previdência privada, seguro de vida, vários tipos de coisa normal. Enfim. Na verdade, eu vou definir previdência privada, né? Embora eu não vou ser alguém que vai falar a favor dela. Mas a previdência privada é, no geral, menos pior que a pública, né? Embora não necessariamente seja o melhor caminho, na minha opinião. Só que o que aconteceu nessa época, nos anos 20 e 30 no Brasil, você vai ver gradualmente você tendo o que é chamado de uma pensão, uma formação de pensão obrigatória. Uma coisa mais básica, assim, nos direitos associados a um Estado, qualquer sociedade, é o consentimento. Então, o que é o consentimento? É o povo consentir, por exemplo, em relação aos impostos. Então, o povo, ele não se rebela em relação ao geral aos impostos, porque ninguém é contra, no geral, impostos por design. A não ser libertário, mas isso é uma parcela muito pequena da população. Eu, por exemplo, sou minarquista. Eu não sou contra impostos, no geral. É uma base bíblica em Romanos 13. Só que a questão mais básica de impostos, até o Rothbard fala disso de forma clara no Conceived Liberty, né? Que é um livro que eu já fiz uma série no canal sobre. Um curso sobre, né? Assim, relativamente completo. É a ideia do consentimento, né? Então as colônias americanas, elas se rebelaram contra a coroa inglesa porque a coroa inglesa queria colocar impostos como a stamp tax, ou imposto no chá, que eram, na opinião dos colonos, excessivos demais. Não foram com o consentimento do povo. Então o povo não pôde escolher. Então alguém do outro lado do oceano estava escolhendo isso. E é estranho, né? Porque como alguém do outro lado do oceano tem direito sobre um povo que, tecnicamente, não é mais uma colônia, né? É uma coisa deles própria, né? Independente, de certa forma. Até melhor do que a própria Inglaterra em vários aspectos de produção e ferro e coisas do tipo. Então, esse é um ponto. Então, o consentimento é a coisa mais importante. Então, o povo tem que consentir com as leis. Quando o povo vê que tem uma lei injusta demais, ele vai se rebelar contra essa lei. Embora não necessariamente todas as leis injustas tenham rebelião contra elas. Né? Mas é o conceito de Cícero, né? Existem leis injustas. E é óbvio que ideias como a pensão pública não é simplesmente justa porque sim. A gente tem que analisar as coisas racionalmente. É isso que é o liberalismo clássico, de von Mises, por exemplo. No livro dele, Liberalismo. É basicamente tu pensar racionalmente sobre economia, política e direito. A gente tem que olhar para a previdência pública e não olhar do ponto de vista é certo e acabou. A gente tem que olhar do ponto de vista racional e econômico. Se de fato é algo que se sustém e que é bom para o povo. E se não for, a gente tem que considerar gradualmente a aniquilação desse sistema. É simples. Não é muito complexo. Na página 29 vai dizer que em meados da década de 30 do século passado, a economia brasileira começa a passar por modificações estruturais, dizendo sobre a crise no comércio mundial, o que afeta
Provavelmente também por conta da crise de 1928 dos Estados Unidos, não necessariamente, que afeta excessivamente o balanço do pagamento no país, principalmente exportações do café, porque você está exportando para fora, quem compra tem que pagar, né? Então tu vai vender para a Europa tem que pagar, os Estados Unidos tem que pagar. Como eles estão tá uma crise no geral global, você tem menos países comprando coisas que não são tão necessárias, né? Necessariamente. Não é como se o café fosse inelástico. E aí basicamente, isso afetou o Brasil, que era muito bom em açúcar e café, principalmente nessa época. Açúcar e café eram um dos carros-chefes aí. Essa situação aumenta o grau de intervenção econômica no Estado. Opa, então vai dizer aqui que essa situação econômica, o Estado decidiu agir em relação a ela. Só que, uma coisa, mesmo para um minarquista como eu, quem que controla o Estado? São pessoas, certo? Pessoas, numa democracia, as pessoas que você vota nelas. Eu creio que a democracia é um modelo menos pior de governo. Sendo menos pior, tem piores, obviamente. Mas a monarquia, por exemplo, é muito pior. A aristocracia é muito pior. Porém, não necessariamente as pessoas que estão ali, que foram eleitas, são boas. São boas no sentido de serem competentes também. Não é nem ser honesto. Às vezes também incompetência. Então a questão, as decisões que foram tomadas no passado, a gente deve olhar para elas como tomadas por seres divinos que simplesmente não podem ser contestados, ou a gente deve olhar e tentar entender, ok, eles fizeram isso naquela época, eles mudaram algumas questões na Previdência. Isso foi bom ou ruim pro país no longo prazo? Se a gente olhar, por exemplo, para a situação hoje da Previdência Pública no mundo, crises na França que tiveram com Macron, quando ele quis, por exemplo, aumentar a idade necessária para você receber. Por que isso acontece? Por que existe uma confiança tão grande na Previdência Pública? E, de fato, se essa confiança ela é válida, né? Na verdade, eu tô fazendo esse vídeo por causa de um vídeo que eu vi no Primo Rico, né? Falando sobre as 24 horas, falando sobre o Barsi, né? Da empresa lá da família Barsi, que é uma empresa associada a investimentos. E eu vi ele falando sobre a Previdência, né? E eu lembro desse tópico, eu já falei sobre esse tópico, mas aí eu pensei, eu acho que eu vou falar um pouco sobre esse tema hoje. Então, eu tava até pensando num tópico. Eu nem ia fazer vídeo hoje, né? Eu ia fazer um vídeo sobre a terceira era de Tolkien, né? Mas eu tô meio fraco na terceira era, então eu meio que. Por isso que eu tô fazendo sobre Previdência Pública. Mas basicamente qual é a lógica aqui? Você tem que saber se funciona, se não funciona, não funciona, né? Então, é, tu tem que ver que tem coisas que mudaram no século passado, somente questão de dinâmicas populacionais, teorias e prática, que mostram que a Previdência Pública não funciona. E eu vou dizer por que já já. Então aconteceu que, até na página 39, vai ter uma parte importante que vai falar sobre a relação do compulsória, né? Então, tu vai ver que vai ter leis que começam a falar sobre ser compulsório o pagamento da pensão, do fundo de pensão, né? Da Previdência. O que significa isso? Tem uma contribuição obrigatória por INSS. Essa obrigação obrigatória, ela fica em posse do governo. Tem administradores desse dinheiro no fundo de pensão. E esse fundo de pensão tem relação com fundos de private equity, que investem em empresas e ações, coisa do tipo. E fundos no geral. Até relação com fundos de seguros. Todos esses fundos, eles têm relação porque eles normalmente estão em pools de capital e de leverage. Tanto no Brasil ou ao redor do mundo. Menino. Então, o grande ponto é que esse dinheiro, ele não é só. Ele vira um asset de investimento. Ele vira um asset de colateral para investimentos. O banco se beneficia desse dinheiro. O governo se beneficia desse dinheiro. Então, esse dinheiro, ele vira uma pool de capital que vai ser usada para investimentos. Por quê? Óbvio que tem que ter investimento nesse capital, porque tem que render acima da inflação. Senão ele perde seu valor. Então, é óbvio que tem que ter numa previdência privada, por exemplo, a administração desse capital para que ele renda. É basicamente uma forma de investimento. É como se tivesse uma poupança que rende mais do que o normal. Embora não seja uma poupança, seja uma previdência. E ela tem a visão de não te dar o que você deu,
mas te dá mensalmente no futuro, a um certo tempo acordado, esse dinheiro. Porém, diferente da previdência privada, você tem essa questão de consentimento, né? Você que pôs lá, se der merda com a pessoa. O que acontece quando você coloca na conta pública, né? Pode dar merda na conta pública? Alguém pode dizer que não, mas claro que dá. Sabe por que a relação compulsória de pensão nasceu no Brasil? Esse documento vai falar, por exemplo, brevemente. Por conta da crise, afetou os fundos de pensão também? Decidiram fazer essa compulsória. Ela não foi compulsória porque seria melhor, mas foi uma ideia dada a uma crise que aconteceu. Mesmo se não fosse, a gente tem que ver de fato se isso funciona ou não, mas o grande ponto é se isso tem substância ao longo do tempo. Se isso é possível, continue funcionando ad infinito, né? Num país. Esse é o ponto. E tem gráficos aqui na página 37, por exemplo, que mostram um crescimento da população participante em relação a essas contribuições. Você tem que entender que você tem um inflow de capital para esse fundo federal, né? Está em todo o país. Em contribuições proporcionais a quantas pessoas ganham, né? Aí você tem que pegar o salário médio para ver essa visão. E é compulsória. O fato de ser compulsório quer dizer que você desiste de ter acesso a esse dinheiro, que é seu por direito, para entregar para um fundo que vai administrar esse dinheiro, vai usar como leverage, que vai ser importante para bancos, fundos de seguros e fundos de private equity, outras pessoas usando esse dinheiro para investimentos e ganhando dinheiro com isso. Só que esse dinheiro é seu e é pego compulsoriamente, você não consentiu. Eu acho que isso é muito importante. Eu não vejo nenhum problema numa previdência pública em que você consente de pôr ali. Em que a pessoa pode escolher pôr capital na previdência pública. Quando ela quiser, a cada tempo. É óbvio que a previdência é uma noção simples de que você tem que ter o suficiente para viver depois de você não conseguir fazer mais o seu trabalho com a mesma qualidade. Normalmente 60 anos ou mais. Mas o ponto é, a previdência pública de fato, ela entrega o que ela diz. Uma coisa que tanto o campo de seguros quanto a de previdência tem um pouco de matemática actuária, né? É uma noção de que, por exemplo, uma empresa de seguros, ela não pode, no geral, perder dinheiro. Ela, no geral, ela quer ter um inflow de capital de seguros sendo pagos continuamente. E, se possível, que ela nunca tenha que pagar esse valor. Então, tem um seguro de carro, como a Geico nos Estados Unidos. Se a Geico pudesse, seria muito feliz pra ela se ela nunca tivesse roubos, né? Para os clientes que elas oferecem o seguro. Uma empresa de seguro, ela nunca quer pagar o seguro. Ela matematicamente quer estruturar os seus produtos para que ela nunca pague. Então você tem que ter produtos que, de fato, não tem esse custo contínuo que dá problema. O incêndio, por exemplo, tem regiões que tem mais incêndio que outros. Então você tem que usar dados históricos de incêndio para ver qual que é a probabilidade de ter incêndios ali. Incêndios que são criados, por exemplo, de forma espontânea, numa fazenda, coisa do tipo. Você concede seguro, pode dar merda, porque tem empresas de seguros. As primeiras empresas de seguros da história da Inglaterra, elas faliram por conta disso. Elas davam seguro para incêndio, teve um incêndio gigante em Londres e deu merda. Foi por uma falência essas empresas. Então, esse tipo de coisa, no geral, não pode acontecer. Não é muito diferente na Previdência. Ela quer o máximo de inflow de capital sem ela ter déficit, quando ela vai ter o outflow de capital. Porque quando o dinheiro sai desse fundo, tem o outflow. Mas o inflow tem que ser maior que o outflow. Você tem que ter mais dinheiro entrando ao longo do tempo do que saindo. Isso é óbvio. Qual é o problema? O primeiro problema é sobre dinâmicas populacionais. Além da questão do próprio consentimento que não é dado, né? É compulsório você dar essa pensão. Eu viso na visão até de economia comportamental que é melhor você ter direito ao seu próprio dinheiro agora do que daqui a 40 anos. Uma mixaria, por sinal. Então, às vezes, você, juntando esse dinheiro, tu consegue uma previdência privada
própria sua, melhor do que antes. Porque eu acho que é um erro quando as pessoas dizem, é só você investir em ações, coisa do tipo. Cara, a maioria das pessoas não sabe investir em ações. E a maioria dos investidores de ações não sabe investir em ações de longo prazo. A maioria dos bancos de investimentos, e quem tem leverage faz investimentos de larga escala, eles fazem investimentos com o dinheiro dos outros, normalmente. Não com seus próprios. E não necessariamente com visão de longo prazo. Então a gente tá falando de investimentos seguros. Acho que todo o país, todas as pessoas no país vão fazer uma previdência com base em investimento em ações. Essa é uma ou em título do governo. Isso é uma visão, na minha opinião, totalmente idiota. Porque se fosse fácil assim, todo mundo colocava o dinheiro em seus investimentos e não perdia dinheiro. O que não é verdade. Então a visão mais normal é que essa não é a solução, né? Então a solução não pode ser a solução para a previdência pública, que ela seja ruim, seja todo mundo ser obrigado. Obrigado não, é. Todo mundo desse mercado financeiro e conseguir manter algo que seria maior no longo prazo do que a previdência pública. Né? Isso nunca seria a solução para o problema. Isso pode resolver pode ter resolvido a noção do Barça, né? Quando ele pensou sobre a sua própria previdência. Mas não é algo que é aplicável para a população no geral. Então, não é uma solução. Então, caso a previdência pública seja um problema do ponto de vista de longo prazo para qualquer país, e você está no caso da Coreia do Sul, você não pode. Assim, falar o problema é fácil, né? Dar a solução é difícil. Mas a solução não pode falar, é só todo mundo começar a investir. Isso é mentira. Você não resolve o problema que a previdência pública gera dessa forma. E também você não resolve com previdência privada. A previdência privada também ela pode ter problemas. Isso ela fale. Mas você pode ter um seguro público, né? Mas aí vai ser como se fosse um sistema híbrido, né? Você não resolve esse problema com a previdência privada também. Então tu pode confiar numa previdência privada. O problema é seu. Eu não confiaria. Eu não confiaria na previdência privada. Eu acho mais fácil alguém que tem uma visão de longo prazo não só deixar numa poupança, porque o grande problema da poupança também não é uma solução, porque a poupança ela vai render, sei lá, 1% ao ano. No máximo. Não é nada, cara. A inflação hoje em dia no Brasil é 5% pra cima. 4% pra cima. Isso aumenta nesse sistema inflacionário. Então talvez faria sentido se a gente tivesse um padrão ouro. Se a gente tivesse um padrão ouro no mundo, ou padrão prata, não importa. Teria uma apreciação do valor intrínseco do ouro ao longo do tempo. E você poderia ter uma previdência com base apenas em ouro. Então tu tem lastro em ouro, que é bem guardado. Notas com lastro em ouro. Eu creio que aí poupança faria sentido. Num sistema de padrão ouro, tu teria uma poupança que faz sentido. A poupança hoje, em lastro, em bosta nenhuma, né? Que o dinheiro hoje em dia é papel. Tem só a apreciação do capital no país, que é uma bosta. Ela sempre vai ter inflação e na verdade não vai apreciar nada. Então, é diferente quando você tem um lastro 100% em ouro, você tem apreciação do ouro. Pode ter flutuações de queda e subida, mas tu pode ter ao menos uma qualidade de apreciação que depende da quantidade no mercado. E que tem um valor intrínseco, né? O valor existe. O valor intrínseco, eu quero dizer que esse valor existe. O valor está na commodity ouro ou prata. O que acontece quando a gente tem papel é que poupança não faz sentido. Então, poupança é só, tipo, um método menos pior. Que no fim gera inflação. Com a inflação você perde no fim. Nunca vai render mais que inflação. Então poupança não funciona. Ela vai te render abaixo da inflação. No fim você tá perdendo. O que você gerou de formação de capital, em que você trabalhou para ter aquele dinheiro, não vai render o mesmo poder de compra do futuro. Daqui a 30, 40 anos, por exemplo. Então, talvez até tenha bastante grana, mas talvez você não tenha poder de compra que você gostaria. Por isso que normalmente alguém que sabe investir em ações, dividendos, acaba tendo retorno. É claro que, tipo, é uma alternativa. Só que é diferente você falar, é uma alternativa para as pessoas, assim, para grupos de pessoas que vão ter conhecimento de finanças para isso.
e que é uma alternativa para todo mundo. Acho que uma grande falácia de algumas pessoas que ensinam sobre o mercado de investimentos é dizer que todo mundo vai conseguir fazer isso e que isso é uma solução para o problema. Se alguém pudesse dizer que isso é a solução para a previdência pública, não é a solução. Não é. Esquece, isso não pode ser a solução. Isso não resolve o problema. Só que a questão, o problema existe. Tem que resolver o problema. Qual que é o maior problema da previdência pública, né? Pra ir para outro tema já. Dinâmicas populacionais. O que acontece? No mundo feudalista, pré-capitalista, mercantilista também, século XVI, XVII em diante, você tem uma economia pré-malthusiana. Você tem um sistema de função de produção que não permitia aumentos populacionais. A versão correta da lei malthusiana, de Malthus, né? Escreveu um livro sobre dinâmicas populacionais e tal, que é bem conhecido, é que maior produção gera mais aumentos populacionais. Então você vê o crescimento no século XVIII para frente, XIX, XX, das funções de produção com aumento no conhecimento humano, aqui é o Hermann Hoppe nessa questão, então, com o aumento do conhecimento humano em agricultura, ciência, química, física, uso de nitrogênio em cultivo, fertilizantes melhores, com conhecimento químico nessa questão, tem avanços de Lavoisier, tem avanços da termodinâmica, tem avanços da química, genética, tudo isso vai permitir, principalmente no século passado, que tivesse um aumento em funções de produção de cultivo, em gado também. O conhecimento ele permite que você produza mais, em maior quantidade, com menos capital. Então, com menos capital, tu produz mais. Isso é bom, porque no geral, né, no longo prazo, gerou uma prosperidade para o mundo. Então, o aumento do PIB global foi uma coisa boa, né? Então, o aumento do acúmulo de capital no mundo foi uma coisa boa. Você vê que os países mais desenvolvidos, que acumularam mais capital por conta de aumento da educação, aumento em investimento privado sendo bem sucedido em vários setores, gera no geral uma população que tem um poder de compra maior e uma qualidade de vida melhor e uma qualidade de moradia melhor. Então, mesmo uma pessoa ganhando, sei lá, 2, 3 salários mínimos num país numa cidade que não tem um custo de vida tão alto, tu tem o retorno do seu capital bem alto, né? Perdão, o retorno do seu trabalho mais alto. E você tem um poder de compra maior. O grande problema é que, embora esses saltos populacionais aconteceram nos Estados Unidos, na Europa, em todo mundo, depois que um país se desenvolve o suficiente, você tem uma queda populacional. Então a taxa de natalidade cai. Você pode ver qualquer gráfico de natalidade. Você vai ver que ao longo do tempo, países desenvolvidos caem a taxa de natalidade. Países não desenvolvidos ainda, como na África tem muitos, a taxa de natalidade continua alta. Então quando um país se desenvolve muito, a taxa de natalidade cai. Isso é algo natural, ninguém forçou isso. Isso é algo normal da sociedade. Então tu vai nos Estados Unidos, tu vai na Europa, tu vai até no próprio Brasil, tu vê a taxa de natalidade caindo conforme o país se desenvolve. Quanto mais desenvolvido, mais cai. Então a Coreia do Sul, por exemplo, teve um aumento populacional inicialmente no século passado, depois uma queda natural. Tem também questões sociais, tem várias questões que não são movidas por uma questão necessariamente apenas econômica. Então tem várias razões. Acho que porque coreanos têm menos filhos, né? Principalmente pelo custo que eles gastam em escola, em tutores privados. Então o custo, normalmente, que muitos dos coreanos colocam, sul-coreano, no gasto com seus filhos é muito maior. Então, no caso, o T2 já é um custo muito alto para eles. Então, eles, é a visão deles. E o país cresceu com a educação. O que acontece com isso? Acontece que a taxa de natalidade diminuiu de forma orgânica. Isso gera um problema para a Previdência. Porque você tem menos contribuintes, você tem menos pessoas nascendo. Então, a curva de contribuintes na certa idade diminui. Você tem menos capital entrando. Claro que o retorno dessas pessoas é maior. E você acaba proporcionalmente cobrando um valor que vai gerar um retorno para essas pessoas. Um retorno para esse fundo maior, claro, né? Então, as pessoas têm mais retorno e elas são taxadas proporcionalmente a esse retorno. Então você ainda tá crescendo o seu retorno, mas isso não necessariamente paga o custo de vida de quem tem que você paga a previdência.
próprio Singapura, se não me engano, que paga a melhor previdência. Mas também os retornos das pessoas ali, o salário per capita ali é gigante. Só que a questão é, isso é sustentável para um país que tá abaixando a taxa de natalidade? Se você não tem uma relação constante entre taxa populacional e taxa que recebe, taxa populacional que contribui e taxa populacional que recebe, tu vai ter um desbalanço, tu vai ter um outflow de capital maior do que o de inflow. E uma hora tu não tem mais dinheiro pra pagar o outflow, que é pagamento pros que precisam receber. Justamente, né? Numa previdência privada, como isso seria ser resolvido? Bom, basicamente, as empresas iam se ferrar também. Então, essa questão da previdência, ela não funciona necessariamente por conta de uma questão normal da sociedade. Quando você tem um acúmulo de capital maior, tem um aumento na qualidade de vida, mas também tem um aumento de custo de vida. As pessoas ganham mais, elas querem gastar mais, viver numa casa melhor, comprar coisas melhores. Então, o custo de vida aumenta. Então, você vai, por exemplo, em São Paulo, em Alphaville e numa periferia. Em Alphaville, o custo de vida vai ser mais alto. Não me diga, as pessoas ganham mais lá? É óbvio que o custo de vida vai ser mais alto. Então, coisas simples, até no mercado vai ser mais caro, tudo vai ser mais caro. Porque lá, as pessoas ganham mais. A qualidade de vida é maior. Geralmente, a quantidade de filhos é menor. O que acontece na questão associada a um país, quando você aplica isso para um país? Tu vê que a previdência pública não. Isso é uma questão até nova, tá? Isso aconteceu no século passado. Esse aumento gigante populacional que o capitalismo permitiu, o aumento de produção com o avanço do conhecimento, o avanço do conhecimento que faz isso. Só que a gente vê que estatisticamente, isso aqui é um dado, né? Que quanto mais os países se desenvolvem, mais a taxa de natalidade cai. E a questão é, a previdência se ferra nisso, pública. Então uma hora não vai ter mais como. Por que o Macron queria aumentar a idade? Porque você tem um outflow menor. Se você, por exemplo, se essa idade mínima a básica é 65. É pra 70 ou 75, por exemplo. Vamos supor, tô exagerando aqui. Tu tem um outflow de pagamento menor. Matematicamente, você vai ter um outflow de pagamentos menor. Aí você equilibra as contas na prática. Agora, se fosse uma questão de contrato privado, a empresa seria processada por isso. Mas tem como você processar o governo por causa disso? Não, é impossível. Até porque é uma relação compulsória. Foi obrigada a fazer o pagamento. Só que justamente tem que receber. É como se fosse é compulsório, mas no fim você tem um contrato, entre aspas, assim. Um contrato fantasmagórico com o governo em relação a esse pagamento. E as pessoas demandam isso, né? Teve crise com o Macron na França por conta disso, né? Ele queria aumentar a idade mínima, né? Então esse é um ponto importante. Não é uma questão também social, não, mas vive acontecer, as pessoas não vão ter mais previdência, não vão ter mais aposentadoria. Tem que entender que esse decrescimento da taxa de natalidade é algo natural numa economia em desenvolvimento. Questões sociais e tal também. Não só desenvolvimento, em países desenvolvidos. Então, historicamente, os dados mostram isso. Não tem como fugir. Uma hora, o outflow vai ser maior que o inflow. O próximo. E aí, de onde você vai tirar dinheiro pra pagar o outflow de capital do fundo? O fundo de investimento, como eu disse anteriormente, o fundo, pensão, ele investe em coisas. Eu vou até citar já aqui em que tipo de ativos eles investem, né? Eu vou falar sobre o esquema, como funciona, mas ele faz investimentos em renda fixa, faz investimentos em ações, faz investimento em renda variável, em imóveis, financiamentos, enfim. Você tem. O sistema basicamente funciona assim. Página 43. Tem a contribuição dos participantes. Você tem um fundo, você tem uma pool de capital com esse dinheiro. E tem um inflow contínuo. Agora tu quer fazer essa merda render acima da inflação. Então você tem investimento em renda fixas, como títulos públicos e privados, CDB, fundos e derivativos. Renda variável, como ações, ouro, commodities, coisa do tipo. Imóveis, empreendimentos, aluguéis, fundos, terrenos. E empréstimos e fundos imobiliários. E investimentos em fundos, tá? Relações de fundos de fundo. Isso tem despesas, tá?
tem o que é chamado de FIIs. E FIIs são despesas que eles escolhem para gerenciar esse fundo. Não é. Então, o dinheiro que é pago para as pessoas que gerenciam o fundo público é do próprio fundo. Você tem despesas, é que nem o fundo de private equity, você tem as taxas em relação ao capital como um todo. No fundo de private equity, pô, pode escolher, não escolher aquele fundo porque ele cobra taxas absurdas. Mas as taxas podem ser também abusivas, né? Normalmente elas são abusivas no setor de private equity. Em fundos de fundos, ou qualquer tipo de fundo que você vê, não necessariamente elas seriam justas, entre aspas, num fundo público, somente num público. Então, essa é a questão. Tem também outros programas de auxílios associados a esse fundo. Mas, no geral, uma pool de capital que vai ter investimentos. Óbvio que tem que ter investimentos, porque esse capital tem que render. Se você deixar ele parado ali, ele vai perder o poder de compra dele. Então, ele tem que render, no mínimo, aí uns 6% ao ano, no mínimo. Não tem que render, não tem como. Não tem que ter investimentos. E aí vai do gestor em relação a eles. Qual que é a questão? Essa apreciação desse fundo, dessa pool de capital, ela não lida com o problema da baixa de contribuintes, né? E do outro maior outflow de capital para a população. E esse é o problema. E não é um problema futuro, é um problema que já tá acontecendo na maioria dos países. Então vai acontecer em qualquer país. Só que qual é a questão? Por quê? Ninguém quer abrir mão da previdência pública. Cara, é uma pool de capital. Tu acha que não tem corrupção? Tu acha que não tem esse capital indo pra leverage, pra fundos no geral? Empresas que estão usando esse fundo como colateral para vários tipos de investimentos até fora do país. Então, assim, tem formas honestas e desonestas em que, no fim, esse dinheiro de todo mundo está sendo administrado de uma forma que não necessariamente é justa. E que você nem tem. Você pode até ter transparência, mas você não tem consentimento das pessoas em relação. Eu creio que se fosse consentido, tipo, a pessoa escolhe. Tudo bem, tipo, sei lá. A pessoa que se escolhe, se der merda, o problema é dela. A questão é que é compulsório, é obrigatório. Por que é obrigatório? Porque o governo quer um pool de capital, cara. Se o governo não quer uma pool de capital líquida que tem quinta toda hora e é obrigatório. Então, esse é o ponto. É o ponto. Só a questão, ele resolve o problema da Previdência? Não. A Previdência privada também não resolve. Tá adiantando. Cara, a melhor Previdência, na minha opinião, é a pessoa fazer ela mesma. Então tem o exemplo do Barça, que eu já citei. Ele investiu o que ele ganhava em ações, escolhendo de uma forma correta e, e assim, no geral. Tipo, cara, uma coisa. Poupança pode ser uma merda no longo prazo, pode não render tanto, mas poupança é melhor que nada, tá? É melhor alguém que poupa e rende lá 1% ao ano do que alguém que investe e perde tudo, tá? É melhor um pássaro na mão do que dois voando, né? É melhor você. Eu sinto que poupança é mais seguro ainda, até pegando uma visão de Mises e Hayek aqui. O ciclo de. É, os ciclos econômicos de Mises e Hayek. De Mises e Hayek. A poupança é realmente mais segura do que qualquer outra coisa. Então, se tu vai investir em qualquer coisa. E também ativos físicos, né? Então, aí montar uma casa, por exemplo. Cara, a casa. Basicamente, se cair uma bomba ali, o terreno continua sendo seu. Tem uma bomba atômica ali com o terreno. Não, vamos ter não é. Vamos lá, senão a área vai ficar contaminada. Se explodiu ali. O terreno é seu, ainda é seu, cara. Você pode vender. Agora, se seu dinheiro sumir, aí acabou. Tem um congelamento também dos cofres públicos por parte do. Quem que foi o maluco que fez isso? Até o Hotmart cita ele. Esqueci o nome do cara. Nos anos 90 teve um presidente do Brasil que foi impeachmentado, né? Tô tentando lembrar o nome dele. Que ele congelou os cofres públicos. Eu li a lei recentemente. Ele literalmente congelou os cofres. E saiu por depois, né?
E não devolveu o dinheiro pra todo mundo. Até hoje tem pessoas que não receberam dinheiro que foi congelado por conta de inflação. Por quê? Porque quando você congela, quando, quando você faz menos dinheiro rodar ali, a visão dele é congelar os cofres pra você controlar a inflação, né? Você tem menos capital circulando. Mas isso é cara, isso não é nem burrice. Isso é tão imoral, cara, que ele deveria pegar uma perpétua por isso, na minha opinião. Sendo sério, ele deveria pegar perpétua por causa disso. No Brasil não tem, além não tem perpétua, né? Não vou nem discutir essa questão porque nem faz sentido. Eu sei que a maioria das pessoas é contra, né? Enfim. Mas o grande ponto é que sempre tem uma insegurança em qualquer país. E obviamente, cara, quem perdeu a sua poupança que tava nos bancos na época do governo dos anos 90, se ferrou, mano. E é uma falta de segurança da poupança. Então, às vezes, tipo, até os bancos podem te ferrar, né? E não devolver ainda. É terrível. Depois teve até uma mudança de moeda e tal. Por isso que o negócio foi tenso. Você tem sempre uma falta de segurança que o próprio governo pode criar, né? Só que, adivinha, se esse dinheiro tivesse em outras formas. Por exemplo, se esse dinheiro tivesse sendo convertido em uma casa, ou capital fixo. Embora capital fixo só tem relações variáveis, tá? Capital. Eu esqueci o termo. Capital fixo e variável. Eu vou usar variável, né? Mas capital fixo e variável, ele. Por exemplo, uma casa, ela é um capital fixo. Só que ela tem relações variáveis. Você não pode separar capital fixo e variável totalmente. É uma burrice. Tanto que, sabe quem separa capital fixo e variável? Adivinha, Karl Marx. Ele separa, é uma coisa extremamente importante para essa teoria. Ele discorda de Adam Smith, que fala que é muito subjetivo você tirar totalmente. Obviamente o capital variável é mais variável que o fixo, mas você não pode separar os dois completamente. Você tem interpolações entre fixo e variável. Dá um exemplo com uma casa, cara. Então, tem a apreciação da casa, tem ações associadas ao ambiente ao redor da sua casa. Por exemplo, tinham casas em bairros de São Paulo que não eram pavimentadas a rua. Não tinha hospital perto, não tinha farmácia, não tinha mercado. Quando você tem essas coisas, a área ao redor apreciando, a sua casa aprecia. O capital fixo. Só que tem relações de apreciação variável. Derivam de várias coisas que podem acontecer no nome. É menos variável do que o variável em si. Óbvio, né? Mas não separe os dois totalmente, senão tu vira um marxista na prática. Mas o grande ponto é que, por exemplo, um investimento no mercado imobiliário, ele tem um retorno que é muito mais seguro, às vezes, do que a própria poupança em alguns governos, né? Não creio que isso vai acontecer no governo do futuro, né? Mas eu espero que não aconteça, né? Devia ter na Constituição, só por causa do cara que fez isso. E proibir congelamento de cofres públicos. Só pra ninguém fazer mais. Pra dar segurança jurídica pra população, que isso não vai acontecer de novo, sabe? Eu acho que isso já deveria ser feito. Cara, isso é tão absurdo, cara, que é uma falta de segurança brutal, cara. Porque, cara, se você não tem segurança na poupança, cara, você pode ir dinheiro no banco privado e tu não tem segurança nesse banco, ou seja o Banco do Brasil que for, né? Isso é loucura, cara. Então tu tem que ter uma segurança jurídica também, constitucional, né? Não na legislação. Constitucional, embora nem é seguida a Constituição, né? Mas vamos supor que fosse seguida, né? Que tenha, que, tipo, previne esse tipo de coisa que não poderia acontecer. Não deveria acontecer. Basicamente roubaram o dinheiro das pessoas. Com a crise recente do INSS, com corrupção, vê a mesma coisa. Esse capital estava sendo usado pra corrupção, pra dar dinheiro pra pessoas. Então, além do problema em que, mesmo se todo o sistema fosse. Mano, se todo o sistema fosse perfeito, todo mundo fosse honesto, não funcionaria num país cada vez mais desenvolvido, cada vez mais acumulando capital. Imagina num que já tem corrupção. Então já tem duas variáveis. A variável orgânica, que já diz que a previdência pública não funciona.
e a variável inorgânica, que é, no caso, a corrupção, que já demonstra que, obviamente, a- além de ter o problema já, o percalço, de se ter pessoas desviando esse dinheiro, gestores que talvez não sejam tão bons, que têm taxas de FIIs, né, muito altas, não, não tem como se sustentar, cara. Tu pode defender quando você quiser. É matematicamente impossível que se sustente isso, dado dados históricos de dinâmicas populacionais recentes. Pra terminar, eu queria fazer apenas uma não previsão, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro. Mas é uma coisa que faz sentido. Antes do capitalismo realmente se desenvolver como deveria, as pessoas questionaram a lei malthusiana, né? O próprio Malthus errou. A maioria das pessoas erraram na interpretação da lei malthusiana. Ela disse que quanto mais produção, mais você tem aumentos populacionais, o que é correto. Mas ele disse que isso seria ruim, porque um dia a população seria tão grande que a produção não abasteceria ela, e você teria fome, crise e coisas do tipo. Crise de moradia e tal. Não é isso que acontece. Hoje a gente tá em 8 bilhões de pessoas. Eu acho que o meu argumento mais esdrúxulo e legal que eu posso fazer é que numa obra de ficção de Asimov, no Fundação, e uma das obras, eu escrevi sobre, também fiz comentário. O Asimov dizia, ele diz, né, que a população do planeta lá teve uma obra de ficção, tá? Começou a ter 8 bilhões de pessoas, isso foi uma superpopulação que destruiu o planeta. Ele tem migração para outros planetas, né? Na obra fictícia, né? Eu tinha uma visão de que se o planeta tivesse 8 bilhões de pessoas, ia dar merda. E hoje a gente tá perto disso e não deu merda. Então a lei malthusiana não funciona na visão que ele pensava. Pelo contrário, ela aumenta organicamente as relações populacionais e o relacionamento proporcional a essa produção continuar aumentando. Com meio de conhecimento, mano. Então, você tem mais conhecimento, tu tem mais geração de capital, tu tem mais eficiência de capital, no geral, que anteriormente. Tu gera funções de produção cada vez maiores. Então, hoje você tem até alimentos geneticamente modificados, CRISPR-Cas9 da vida, consegue alterar uma proteína específica da planta para ela ser resistente a agrotóxico, para ela ser resistente a doenças ou a tipos de parasitas. No termo não é parasita, mas o termo é tipos de organismos que afetam a planta. Então tudo isso gera mais comida para as pessoas. E o preço da comida baixa. Esses alimentos, das commodities. O grande ponto que eu quero citar é que tudo isso é bom. Só que a taxa de natalidade cai em países desenvolvidos. Isso é normal. Então, antes falavam que aumento populacional é ruim. Agora eu tô falando que decrescimento populacional, a taxa de natalidade é ruim. As pessoas têm que se decidir. O que é ruim? Crescimento populacional ou decrescimento? Qual o problema? A única causa do problema que eles queriam é que isso causaria problemas na Previdência Pública. Mas ninguém quer dizer que o problema é a Previdência Pública. Então a gente tem um efeito orgânico normal de sociedades que mostra que a Previdência Pública não vai funcionar no longo prazo. Quanto mais a privada, talvez. No geral, talvez funcione se você administrar bem os seus produtos e tal, pra quem você vai vender. Mas no geral, tu basicamente tem um sistema que ele vai colapsar. E vai colapsar. Pode demorar 50, 60, 60 anos, 100 anos, uma hora, se o senhor não voltar até lá, vai colapsar e vai dar merda. Então, o que seria a visão correta? É gradualmente tirar isso. Pra quem tá recebendo continuar. E gradualmente, daqui a uns 30, 40 anos, e aí começaria a dar merda. Tipo, a minha visão de longo prazo. Daqui a uns 30, 40 anos, gradualmente retirando. Até as pessoas até terem acesso ao seu próprio dinheiro pra fazer o que eles quiserem, com o que seria gasto pra Previdência Pública. Não é isso. Na minha visão é essa. Um plano de 30, 40 anos em que gradualmente você retiraria. Gradualmente. Até que passe deixe de existir. Eu não teria nem a contribuição, nem o pagamento. Cessaria de existir.
E as pessoas iriam pra previdência privada. Tipo, ia ter demanda pra isso agora, né? Todo mundo ia ter, demandar isso. Mas, aí você teria um aumento, né, na previdência privada, o que faria esse mercado crescer muito mais, atualmente. E aí, no caso, eu creio que as pessoas poderiam é, investir na previdência privada se quisessem ou não. Se der merda pra primeira pessoa. É basicamente isso. Mas aqui é uma visão de longo prazo, né? No momento, ainda é um sistema que se paga a si mesmo, tá? Então, mas daqui a 30, 40 anos não necessariamente se pague. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu não sei se o próximo passo da evolução da sociedade, pós o avanço capitalista, é que tem aumentos populacionais futuros. Eu não sei. Mas o que eu vejo é que não era normal a taxa de natalidade cair. Eu não sei o que vai acontecer posteriormente na história, né? Se, sei lá, no futuro vai ter aumento populacional, sei lá, por algum motivo. Vão ter um boom de produção em níveis monstruosos, vamos supor, numa Ecomenópolis da vida. Vamos supor, futurista nível Asimov da vida, nível Star Wars. Você cria uma Coruscant no planeta, né? Sei lá. É, elevador orbital, sei lá. Pode pegar o que você quiser de livros de ficção científica. É, uma Hive City de Warhammer no mundo. Enfim, tu pode citar o que você quiser. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. O que eu sei é que no momento, se você pegar os dados de dinâmicas populacionais, matematicamente a conta não se paga no futuro. Então daqui a 30, 40 anos, gradualmente, começando agora, a pública deveria acabar. Provavelmente quem já contribuiu teria que receber e gradualmente se retirando. Ela, posteriormente. Mas é isso. Talvez não seja a melhor solução, mas uma coisa é certa. Existe um problema. E esse problema não se resolve sozinho.